Meu nome é Aline Cavalcante. O quintal em Belo Horizonte fervilhava com música de aniversário, luzes de cordão penduradas no muro e o cheiro de churrasco flutuando por toda a parte. Minha mãe, Judite, estava nos degraus do pátio, com a taça erguida e a voz cortando a conversa como se fosse a dona da noite. Alguns filhos nos dão orgulho todos os dias, disse ela, com os olhos fixos no meu irmão, Tiago. Outros você só queria não ter que ver nunca mais. Risadas ecoaram. Tiago deu um sorriso convencido. Papai ficou quieto, como sempre. Eu levantei minha própria taça e sorri de volta. Boas notícias, mãe. Seu desejo acaba de se realizar. Já fui embora. Estou morando em Florianópolis agora. A música continuou tocando, mas o clima mudou. O sorriso da minha mãe congelou. Tiago engasgou com a cerveja. Deixei minha taça de lado, entrei na casa e não olhei para trás. Aquela foi a última festa de família que compareci. Se seus pais já disseram algo que feriu mais do que pretendiam, ou talvez exatamente o que pretendiam, conte nos comentários. Inscreva-se para não perder o que aconteceu depois. Cresci em uma casa de tijolinhos na periferia de Belo Horizonte, do tipo com a calçada rachada pelo sol de Minas e uma garagem que cheirava a óleo e chuteiras velhas. Minha mãe administrava a casa como um placar. Cada ponto ia para o Tiago. Ele era o camisa 10 do time da escola, aquele que ganhava chuteiras novas antes mesmo da temporada começar, aquele cujos jogos enchiam o calendário na porta da geladeira. Meu 8º aniversário caiu em uma terça-feira. Cheguei da escola esperando algo, talvez um bolo de padaria, daqueles baratos com granulado por cima. O balcão da cozinha estava vazio, exceto por um bilhete. Tiago tem treino. Peço uma coxinha se estiver com fome. Comi cereal em pé, com leite pingando no linóleo. Papai chegou mais tarde. Afrouxou a gravata e bagunçou meu cabelo sem dizer uma palavra. Aquela era a versão dele de um pedido de desculpas. Os aniversários do Tiago eram diferentes. O quarteirão inteiro aparecia. Minha mãe alugou um pula-pula em um ano e contratou um churrasqueiro profissional no seguinte. Ela ficava no portão com seu vestido de flores, acenando para as pessoas, contando a todos como Tiago marcou o gol da vitória no último minuto. Eu me sentava nos degraus da varanda contando os carros, perguntando-me se alguém notava que eu estava ali. Minha mãe nunca escondia. Tiago vai longe, dizia ela, enquanto dobrava o uniforme dele, o tecido macio de tantas lavagens. Você precisa apoiá-lo. Apoiar significava abrir mão das minhas manhãs de sábado para sentar na arquibancada. Significava entregar minha mesada quando a vaquinha do time dele vinha faltando. Fiz tudo sem reclamar. Reclamar não levava a lugar nenhum naquela casa. Papai, Haroldo, trabalhava no centro com números e planilhas o dia todo. Ele chegava em casa cansado, chutava os sapatos na porta e desaparecia no escritório com a TV ligada. Se minha mãe levantava a voz sobre Tiago precisar de equipamentos novos, ele assentia e assinava o cheque. Se eu pedia R$50 para uma excursão da escola, ele olhava para cima apenas o tempo suficiente para dizer: peça à sua mãe. E era o fim da conversa. A única pessoa que me via era a tia Eliana, irmã mais nova do papai. Ela morava do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento em cima de uma confeitaria, daquelas onde o cheiro de pão de queijo escapava pelo chão. Ela começou a aparecer em domingos aleatórios, entrando na garagem com seu Fiat amassado, o porta-malas cheio de compras que ela não precisava comprar. Minha mãe franzia o senho, mas a deixava entrar. Eliana esperava até que minha mãe estivesse no banho ou fora resolvendo pendências. Então, ela enfiava o envelope na minha mochila, 100, às vezes R$200 dobrados bem apertados com elástico. Para os livros, ela sussurrava, batendo no lado do nariz como se fosse nosso código secreto. Ou o que você precisar. Usei o primeiro para fazer uma carteirinha na biblioteca do Centro Cultural, do tipo que me permitia pegar livros de programação sem taxas. Uma tarde, Tiago teve um torneio em outra cidade. A casa esvaziou, mamãe arrumando caixas térmicas, papai colocando as bolsas de esporte no porta-malas. Eu fiquei para trás, fingindo dor de estômago. Assim que o carro saiu, Eliana bateu na porta dos fundos. Ela não fez perguntas, apenas me entregou um passe de ônibus e disse:
Tem um clube de tecnologia no centro que se reúne às quintas. Você deveria ir. Eu fui. A sala cheirava café queimado e caneta de quadro branco. Jovens da minha idade debruçados sobre laptops, dedos voando pelas teclas. O instrutor, um cara com rabo de cavalo e uma camiseta desbotada da agência espacial, me mostrou como escrever minha primeira linha de código. O computador imprimiu "Olá, Aline" na tela, e algo deu um clique, como uma porta que eu nem sabia que estava trancada finalmente se abrindo. Mamãe descobriu meses depois. Eu tinha deixado um impresso na mesa da cozinha, algum trabalho sobre loops e variáveis. Ela o segurou entre 2 dedos como se pudesse mordê-la. "É nisso que você está perdendo tempo?" perguntou ela. Tiago precisava de caneleiras novas. As antigas estavam rachadas. Ela amassou o papel e o jogou no lixo. Eu o pesquei depois que ela foi dormir. Alisei as rugas e o prendi com fita dentro do meu caderno de matemática. Papai viu tudo. Ele estava servindo café, o vapor subindo entre nós. Nossos olhos se encontraram por meio segundo. Ele desviou o olhar primeiro, pegou sua caneca e fechou a porta do escritório. Aquele era Haroldo, sempre escolhendo o caminho com menos barulho. Tia Eliana continuou enviando os envelopes. Ela nunca pediu agradecimentos. Uma vez, ela me levou a uma loja de sucata eletrônica na beira da cidade, aquela com caixas de placas de circuito empoeiradas e fios emaranhados. Gastei R$150 em um laptop quebrado que alguém tinha descartado. Ela esperou no carro com o motor ligado. Quando saí agarrando aquilo como um tesouro, ela apenas sorriu e disse: "Construa algo." E eu construí. No quartinho de despejo embaixo da escada, na verdade apenas um armário com uma lâmpada nua e uma mesa dobrável. Eu o desmontei parafuso por parafuso. A tela estava rachada, a bateria morta, mas a placa-mãe acendeu quando a liguei a uma fonte de alimentação velha. Aquela foi a primeira máquina que consertei. Chamei-a de Nada. Nomes pareciam promessas que eu não podia cumprir. Tiago entrou para o time principal no penúltimo ano. O jornal local publicou uma foto dele no campo, braço erguido, mamãe radiante ao fundo. Eles emolduraram a foto e a penduraram no corredor, bem acima do lugar onde ficava meu desenho do jardim de infância. Eu passava por ela todos os dias a caminho do ponto de ônibus, a mochila pesada com livros da biblioteca e o último envelope de Eliana. Mamãe deu uma festa quando Tiago assinou com um olheiro. Faixas, balões, um bolo que dizia "Futuro craque" em glacê azul. Comi um pedaço de canto na cozinha, sozinha, enquanto a sala rugia de risadas. Tia Eliana me encontrou lá, encostou-se no balcão e colocou outro envelope no meu bolso. "Continue", disse ela. Sua voz era firme, como se já soubesse o final. O depósito embaixo da escada tornou-se meu esconderijo, um espaço estreito empilhado com caixas de Natal e os tacos de golfe velhos do papai. Arrastei uma mesa de plástico da garagem, instalei uma luminária de mesa que encontrei em um brechó por R$5 e reivindiquei aquele canto como meu. A lâmpada zumbia levemente, projetando sombras longas sobre as paredes de concreto que cheiravam a papelão úmido e verões esquecidos. Comecei com livros de biblioteca, grossos, sobre C++ e Python, com as páginas gastas de tantas mãos. A agência do centro tinha uma seção nos fundos, onde o ar-condicionado zumbia alto o suficiente para abafar o mundo. Eu pegava 3 de cada vez, enfiava na mochila e pedalava para casa antes que mamãe notasse que eu tinha saído. Ler código parecia decifrar uma linguagem secreta. Cada linha um quebra-cabeça que só fazia sentido se você olhasse por tempo suficiente. O primeiro laptop bom veio do dinheiro dos envelopes da tia Eliana. Comprei de um cara no LX que me encontrou em um estacionamento atrás de um poço de gasolina. A tela piscava. O teclado não tinha a letra J, mas iniciava o sistema. Carreguei a escada abaixo como se fosse contrabando. Coloquei-o na mesa e passei noites abrindo a carcaça com uma faca de manteiga. A poeira cobria meus dedos enquanto eu limpava o cooler e substituí uma bateria inchada por uma retirada de um controle remoto velho. Quando ele finalmente começou a funcionar sem travar,
Sentei-me e encarei o cursor brilhante, o coração batendo mais forte do que em qualquer jogo de futebol lá em cima. Mamãe descobriu a instalação em uma manhã de sábado. Ela desceu para pegar enfeites de Natal, acendeu a luz e congelou na porta. "O que é toda essa tralha?" disparou ela, chutando um cabo de força solto pelo chão. Cabos de extensão serpenteavam por toda parte, conectados a um filtro de linha que eu liguei na tomada da secadora. Ela pegou uma placa de circuito que eu tinha recuperado de uma impressora velha. "Isso é lixo, Aline. Tiago precisa do porão para o banco de pesos dele." Não discuti. Desliguei tudo, enrolei os cabos e esperei até que ela subisse batendo os pés. Então, movi a mesa mais para o fundo do canto, atrás de uma pilha de latas de tinta onde a luz mal chegava. No dia seguinte, fui a uma loja de ferragens durante o almoço, usei o dinheiro do lanche e comprei um cabo Ethernet mais longo. Furei um pequeno buraco na viga do piso e passei o cabo até o roteador da sala quando não havia ninguém em casa. A internet de escada já era passado. Aquela era minha linha de vida. Os computadores da escola eram bloqueados, mas a biblioteca tinha terminais públicos com internet. Eu logava depois das aulas, baixava tutoriais de configuração de servidores e os gravava em CDs usando o gravador antigo do laboratório. De volta ao quartinho, instalei Linux no laptop, Ubuntu, porque os fóruns diziam que era gratuito e amigável. Erros brilhavam em vermelho, mas aprendi a lê-los como avisos de segurança. Reiniciar, ajustar, repetir. Durante as férias de julho, Tiago estava fora em um acampamento de futebol. A casa ficou quieta por uma semana. Usei o tempo para coletar mais peças. Um vizinho jogou fora uma CPU antiga no lixo. Carreguei para casa sob o manto da escuridão, com as rodinhas rangendo na calçada. Dentro havia 2 discos rígidos, uma placa-mãe empoeirada e uma fonte que soltou faíscas quando testei. Tirei o que funcionava, soldei fios com o ferro emprestado da aula de artes e montei uma segunda máquina. Ela esquentava muito, com os ventiladores zumbindo como cigarras, mas ficava online. Conectei os 2 computadores com um cabo, criando uma rede local. Os livros chamavam isso de cluster. Nada sofisticado, apenas o suficiente para rodar simulações que eu codificava por diversão. Um programa previa chances de chuva com base em dados barométricos que eu tirava de um sensor barato pendurado na janela. Outro organizava as estatísticas de gols do Tiago a partir de recortes de jornal que escaneei na Lan House. Inútil para qualquer outra pessoa, mas provava que o sistema funcionava. Mamãe me pegou de novo durante uma limpeza de primavera. Ela escancarou a porta com os braços cheios de sacos de lixo. "Você está transformando minha casa em um lixão", disse ela, encarando os ventiladores e os fios emaranhados. Ela pegou uma caixa de disquetes e a sacudiu. "É por isso que você nunca vai ser nada. Tiago está lá fora treinando com profissionais e você está brincando com um lixo." Esperei ela sair e reconstruí tudo exatamente como estava. As palavras dela ecoavam, mas eu as ignorei. Naquela noite, encomendei um 3º disco rígido online. Usei o último envelope de Eliana e configurei um sistema de redundância. As máquinas falavam entre si agora, compartilhando a carga e fazendo backup dos dados. Nomeei a rede como Nada. Nomes atraíam perguntas. No 2º ano do ensino médio, o quartinho já tinha uma rotina. Eu descia depois do jantar, com fones de ouvido para bloquear a TV lá em cima, e programava até a lâmpada piscar. Fóruns se tornaram meus colegas de classe, usuários com apelidos estranhos que respondiam perguntas às 2 da manhã. Contribuí com correções, ganhei pontos de reputação e aprendi a depurar travamentos que congelavam todo o sistema. O primeiro servidor real tomou forma a partir de 4 torres descartadas. Alinhei-as em uma prateleira de metal que parafusai na parede, conectadas com suítes comprados em uma feira de rolo. O resfriamento vinha de ventiladores de mesa presos com abraçadeiras. Zumbia constantemente, um rosnado baixo que vibrava pelo chão. Hospedei um site simples, nada público, apenas uma página que exibia estatísticas de funcionamento. Ver 99,9% após um mês
Era melhor do que qualquer nota no boletim. Mamãe nunca mais desceu. Ela resmungava sobre a conta de luz, mas papai pagava sem comentar. As máquinas continuaram crescendo, uma peça por vez, até que o canto parecesse um mini data center. Eu conhecia cada curva de ventilação, cada parafuso frouxo. Não era bonito, mas era meu. Um envelope da UFSC chegou em uma tarde de outono. Um papel creme grosso com o selo da universidade em relevo dourado. Encontrei-o no balcão da cozinha, meio enterrado sob as cartas de olheiros do Tiago e panfletos de supermercado. Meu nome estava digitado em negrito na frente. Deslizei uma faca sob a aba, com o coração disparado enquanto tirava o pacote de aceitação. Bolsa integral, mensalidades, moradia, alimentação e até uma ajuda de custo para livros. Programa de Ciência da Computação, um dos melhores do país. Esperei até o jantar para falar sobre isso. A mesa estava posta com carne moída e purê de batatas instantâneo, o vapor embaçando as janelas. Papai cortava sua porção metodicamente. Tiago mexia no celular, os polegares voando. Mamãe passou a travessa. Limpei a garganta. Fui aceita na UFSC em Florianópolis, com bolsa total. O silêncio caiu como uma cortina. Tiago olhou primeiro, sobrancelhas erguidas. Papai continuou mastigando. Mamãe colocou a travessa no lugar com força suficiente para derramar o molho na toalha. Florianópolis? Repetiu ela, com a voz cortante. Isso é do outro lado do país? Não! Empurrei a carta pela mesa. São 1000 quilômetros, mãe. Não é a lua. O programa começa em janeiro. Ela nem tocou no papel. Você não vai. Tiago tem teste chegando. Olheiros de grandes times vindo pra cá. Ele precisa de você aqui para resolver as coisas, manter a agenda dele certa. Ela se voltou para o papai. Haroldo, diga a ela. Papai limpou a boca com um guardanapo. É um caminho longo, disse ele, com os olhos no prato. Foi tudo. Senti o calor subir nas bochechas. Este é o meu futuro, não a equipe de apoio dele. Mamãe se inclinou para frente. Seu futuro é ajudar a família. Se o Tiago for contratado, todos nós nos beneficiamos. Você fica e faz um curso técnico aqui por perto, se é tão esperta. Fim de discussão. Levantei-me, a cadeira raspando alto no piso. Não é sua decisão. Peguei a carta e fui para a escada. Mamãe gritou sobre ingratidão, mas eu não parei. No meu quarto, espalhei os documentos na cama. Datas de orientação, formulários de moradia, um mapa do campus com o prédio da engenharia circulado em vermelho. Preenchi tudo online naquela noite usando o computador da família enquanto Tiago tomava banho. O portal de aceitação piscou verde. Confirmado. As semanas seguintes foram tensas. Mamãe ignorava as caixas que comecei a empilhar no corredor. Ela agendava as sessões de fisioterapia do Tiago durante meus turnos no supermercado, forçando-me a trocar com colegas. Papai me levou para renovar a identidade sem comentar nada, mas recusou-se a assinar o contrato do alojamento. Peça à sua mãe, disse ele novamente. Tia Eliana apareceu sem avisar em uma noite, me chamando de canto na garagem. Eu ouvi, sussurrou ela, pressionando um cartão de débito na minha mão. Tem R$1.000 aqui para a passagem, e o que mais precisar. Seus olhos estavam firmes. Você vai fazer isso. Reservei a passagem online. Belo Horizonte para Florianópolis, voo de madrugada, só ida. Imprimi o cartão de embarque na biblioteca, dobrei-o bem pequeno e o guardei dentro do meu livro de cálculo. Na noite antes de partir, mamãe me encurralou na lavanderia. Se você passar por aquela porta, estará por sua conta. Nada de voltar nas festas. Nada de dinheiro para emergências. Ela dobrava as camisas do Tiago com movimentos bruscos. Pense bem. Encarei o olhar dela. Eu já pensei. O dia da partida amanheceu cinzento e frio. Carreguei minha mala e uma mochila até a calçada às 4 da manhã, a respiração formando névoa sob a luz da varanda. Ninguém se mexeu lá dentro. Eu tinha chamado um transporte com o cartão da Eliana. O motorista carregou minhas malas enquanto eu olhava para as janelas escuras. Os faróis varreram a entrada. O Fiat da tia Eliana parou, o motor roncando.
Ela saiu de casaco, o cabelo em um coque bagunçado. Não podia deixar vocês sozinha, disse ela, abraçando-me forte. Fomos para o aeroporto em silêncio, o rádio tocando clássicos baixinho. Ela estacionou no desembarque. Mande mensagem quando pousar. O check-in foi tranquilo. Bolsistas tinham prioridade. Acenei através do vidro da segurança até desaparecer no corredor. O avião decolou enquanto o sol nascia rosado sobre a pista. Pressionei a testa contra a janela, vendo Belo Horizonte encolher lá embaixo. Mamãe mandou uma mensagem durante o voo. Tiago tem um jantar com olheiros hoje. Não esqueça de ligar. Eu a deletei. O sinal de cinto de segurança apagou. Tirei o mapa do campus, tracei a rota do aeroporto até o alojamento. 1000 quilômetros. Um novo código postal. Minha própria chave. A última mensagem da tia Eliana chegou quando pousamos. Orgulho de você, garota. Construa algo grande. Salvei a mensagem, desliguei o telefone e entrei no terminal. Florianópolis cheirava a maresia e possibilidade. O trajeto até o campus levou 40 minutos. Fiz o check-in no alojamento, cartão magnético na mão, quarto 312. Vazio, exceto por 2 camas e uma escrivaninha perto da janela. Desembalei primeiro o laptop, aquele que eu tinha reconstruído dúzias de vezes. Liguei-o e assisti a tela de inicialização familiar brilhar. Sem mais esconderijos em quartinhos de despejo. Isso era meu. A orientação começou na manhã seguinte. Caminhei pelo pátio com tênis novos e o moletom da universidade. Ninguém sabia meu sobrenome ali. Ninguém esperava que eu carregasse garrafas de água para treinos. Apenas aulas de código e uma folha em branco. Florianópolis chegou sem neve naquele inverno. Apenas céus cinzentos e um frio úmido que penetrava no moletom durante as aulas da manhã. A ajuda de custo da bolsa cobria as mensalidades, mas sobrava pouco para a comida após o aluguel. Peguei turnos em uma lanchonete fora do campus. Copos de café intermináveis, gorjetas em notas amassadas. O gerente me escalava para dobradinhas nos fins de semana, pratos batendo da abertura ao fechamento. As noites pertenciam a um depósito na zona industrial da cidade. Eu organizava prateleiras para um distribuidor de suprimentos médicos, escaneando códigos de barras sob luzes fluorescentes que zumbiam como abelhas irritadas. O pagamento era melhor, dinheiro por fora para horas extras. Eu batia o ponto às 22 horas e carregava caixas de seringas e bandagens até que as buzinas das empilhadeiras desaparecessem ao amanhecer. O sono vinha em pedaços entre as aulas, a cabeça pendendo sobre os livros nos cubículos da biblioteca. Um turno de quinta-feira foi até mais tarde. Um pedido urgente de ventiladores, hospitais correndo antes da temporada de gripe. O supervisor gritava por empilhamento mais rápido. Eu operava a transpaleteira elétrica, manobrando pallets por corredores estreitos empilhados com caixas. Meus olhos ardiam pela falta de descanso, mas o relógio mostrava a hora tripla. Dei ré rápido demais em uma curva, a roda pegando uma cinta solta. A máquina inclinou, uma torre de caixas caindo em minha direção. Pulei para longe, mas meu pé escorregou em isopor espalhado. O pallet desabou, a borda de metal atingindo meu tornozelo. A dor subiu pela perna como fogo. Bati no concreto, o fôlego perdido, alarme soando pelo sensor de impacto. Trabalhadores gritavam: "Alguém desliga a força!" Lucas apareceu primeiro, um cara alto da minha ala de algoritmos que também trabalhava ali. Ele viu tudo do deck de carga. "Não se mexa", ordenou ele, ajoelhando-se ao meu lado. Ele tirou o cinto, amarrou-o apertado acima do inchaço como um torniquete. "Eleve a perna." Ele apoiou minha perna em uma caixa achatada e ligou para o SAMU. O gerente do armazém rondava, resmungando sobre relatórios de incidentes. Os paramédicos chegaram em minutos. Eles imobilizaram o tornozelo e me colocaram em uma maca. Lucas foi na ambulância segurando minha mochila. "Você não vai pagar por isso", disse ele quando protestei sobre a conta. "O seguro de acidentes de trabalho cobre." No pronto-socorro, o raio-x mostrou uma fratura limpa. Sem cirurgia, apenas uma bota e muletas. O médico prescreveu repouso que eu não podia pagar. Lucas me levou de volta ao alojamento em seu carro velho.
Você vai precisar de ajuda com as anotações, afirmou ele, sem dar margem para discussão. Ele começou a aparecer depois dos turnos dele, o laptop equilibrado nos joelhos, compartilhando trechos de código das aulas. Depurávamos trabalho juntos, trocando energéticos por concentração. O armazém me demitiu na semana seguinte, política após acidentes. A lanchonete cortou minhas horas também, alegando baixa temporada. O aluguel pesou. Fui mancando até a Secretaria de Assistência Estudantil, implorei por fundos de emergência. Eles ofereceram um empréstimo com juros. Tia Eliana enviou R$500 de suas economias, sem perguntas. Aquilo comprou comida e passagens de ônibus. Lucas propôs a ideia durante uma pizza tarde da noite no saguão do alojamento. Estamos ambos nos afogando em dados médicos daquele depósito, disse ele, limpando o molho do queixo. Os hospitais perdem o controle do estoque durante os picos, e se construímos um software para prever faltas. Ele desenhou fluxogramas em guardanapos, modelos de aprendizado de máquina treinados em registros de remessa. Encarei os diagramas. Meu tornozelo latejava na bota, mas os números faziam sentido. Tínhamos acesso a conjuntos de dados públicos do Ministério da Saúde, além de registros anônimos que copiei antes de ser demitida. Davi, um veterano em bioinformática, juntou-se a nós após nos ouvir no laboratório. Ele trouxe experiência em redes neurais, uma intensidade silenciosa que equilibrava a energia do Lucas. Programamos no porão do prédio da engenharia, com ventiladores que recuperamos de leilões de sucata. O protótipo rodava no meu laptop velho, agora turbinado com o desktop do Lucas e o PC gamer do Davi. O sistema rastreava históricos de pedidos e sinalizava estoque baixo em itens críticos como IPIs. A precisão atingiu 85% nos dados de teste. As demonstrações para investidores começaram pequenas, apresentações para professores, depois para startups de saúde locais. Registramos a empresa como BioPredict 1A e entramos com o pedido de patente do algoritmo. Uma rodada de investimento anjo veio de um empresário que perdeu um primo por atrasos em suprimentos. O cheque foi de 6 dígitos. Alugamos um escritório apertado em cima de uma loja de conveniência. Quadros brancos cobriam cada parede. Lucas cuidava das operações. Davi refinava os modelos, eu liderava o desenvolvimento. As muletas deram lugar a uma bota de caminhada e depois a tênis. A fratura cicatrizou um pouco torta, mas forte. Lançamos a versão beta com 3 hospitais parceiros, painéis alertando as equipes de compras em tempo real. A receita começou a entrar com as assinaturas. Mamãe ligou uma vez, a cobrar de Belo Horizonte. Tiago assinou um contrato com o time da Série B, anunciou ela com a voz pequena. Você deveria parabenizá-la. Deixei cair na caixa postal. Tia Eliana mandou mensagem de parabéns pelo lançamento e um emoji de café. A plataforma cresceu rápido. Contratamos 2 estagiários e migramos os servidores para a nuvem. A BioPredict 1A tornou-se a espinha dorsal de redes de saúde regionais, prevendo picos antes de virarem notícia. Meu nome apareceu em listas de tecnologia, patrimônio que crescia a cada contrato. Lucas comemorou comigo após a primeira grande renovação. Do chão do depósito para isso, riu ele, apontando para o caos do escritório. Davi apenas assentiu, já digitando a próxima atualização. O acidente tornou-se apenas uma cicatriz sob a meia, um lembrete de que cair, às vezes, aponta o caminho para cima. Um e-mail da mídia especializada chegou em uma manhã de terça-feira com um assunto: 30 under 30. Eu tinha entrado na lista. Cliquei no link na minha mesa de escritório com o café esfriando ao lado do teclado. O artigo descrevia a BioPredict 1A como a ferramenta que poupava milhões aos hospitais em estoque desperdiçado. Minha foto, tirada em uma conferência. Blazer sobre calça jeans. Estava ao lado de Lucas e Davi. O redator nos chamou de o trio que transforma dados em vidas salvas. O reconhecimento explodiu. Notificações do LinkedIn não paravam. Investidores mandavam mensagens e convites para palestras se acumulavam. Voamos para São Paulo para a cerimônia. Alugamos smokings e um vestido em uma boutique sofisticada. No palco, o anfitrião leu nossa biografia enquanto os holofotes varriam a plateia.
Segurei o troféu de vidro, agradeci a equipe e fui breve. Câmeras piscaram. Alguém gritou sobre rumores de aquisição. De volta a Florianópolis, a plataforma enfrentou crises reais. Quando um ciclone atingiu o litoral catarinense e derrubou redes elétricas, nosso sistema redirecionou remessas de medicamentos de armazéns não afetados, evitando faltas em UTIs. Administradores de hospitais enviaram e-mails de agradecimento com histórias de pacientes, avós recebendo quimioterapia no horário, crianças recebendo insulina sem atraso. A receita atingiu 7 dígitos com licenças corporativas. Uma gigante farmacêutica nos procurou 6 meses depois. O vice-presidente deles veio em um jato particular, visitou nosso escritório e analisou os números. A oferta veio durante um jantar em um restaurante de luxo, uma compra de 8 dígitos, opções de ações e bônus de permanência. Lucas negociou duro pela participação dos funcionários. Davi calculou modelos de avaliação até às 3 da manhã. Assinei o termo de compromisso ao amanhecer, com a mão firme. O negócio foi fechado em uma sala de reuniões no centro, com advogados embaralhando papéis mais grossos que livros didáticos. As transferências bancárias atingiram nossas contas na mesma semana. Paguei dívidas que nem sabia que tinha e enviei para a Tcheliano o suficiente para um carro novo. Ela respondeu com uma foto no pátio da concessionária. Chega de vazamentos no Fiat. Procurei casas nos fins de semana, passando por condomínios até que a Lagoa da Conceição apareceu, a água azul brilhando sob o sol. O corretor mostrou uma vila moderna em uma enseada tranquila. Janelas do chão ao teto, um deck avançando na lagoa e uma cozinha grande o suficiente para um restaurante. Caminhei pela sala vazia, o som dos meus saltos ecoando na madeira, e imaginei reuniões sem placares. A compra levou 30 dias. Mudei-me com caixas marcadas com canetinha e o laptop que começou tudo em cima do balcão. A sala de jantar ganhou uma mesa personalizada de carvalho maciço, com 3 metros de comprimento e lugar para 10 pessoas. 100 cadeiras altas de destaque, sem lugares marcados. Eu mesmo lixei a superfície. Em um fim de semana, com o cheiro do verniz forte no ar, Lucas ajudou a carregar os bancos, o suor pingando enquanto nivelávamos as pernas. Isso sim é um upgrade, disse ele, batendo na madeira. Davi chegou mais tarde, com cervejas para a inauguração e instalou um sistema inteligente que controlava luzes e música por um aplicativo. Batizamos a mesa com churrasco, o molho manchando levemente a madeira e risadas batendo no teto alto. A equipe de aquisição nos manteve como consultores. Eu viajava para reuniões em São Paulo e Nova York, apresentava previsões trimestrais e observava a plataforma se integrar em redes nacionais. Comunicados de imprensa anunciavam a BioPredict alimentando 80% dos hospitais do Sul e Sudeste. Minhas ações renderam o suficiente para financiar projetos paralelos, sem implorar a investidores. Os vizinhos começaram a aparecer para festas na lagoa. Rafael, o pai solteiro da casa ao lado, trazia a filha e um isopor com sucos. Grelhávamos carnes no deck com as crianças pulando na água de verão. O Dr. Ricardo, meu antigo professor de algoritmos, veio para um retiro de fim de semana e maravilhou-se com a vista. Você construiu mais do que código, disse ele, brindando. Organizei bootcamps de programação no home theater, projetando tutoriais na parede. Adolescentes locais aprendiam Python entre pedaços de pizza, com olhos arregalados para o hack de servidores zumbindo no canto. Um garoto corrigiu um erro em nosso repositório de código aberto. Seu pedido de alteração foi aceito ao vivo. Emoldurei a mensagem de confirmação acima da lareira. A mesa viu seu primeiro Natal sem drama familiar. Lucas cortou o peru. Davi preparou coquetéis. A filha de Rafael arrumou os lugares com guardanapos dobrados. Comemos até ficarmos satisfeitos, pratos empilhados na pia e a água da lagoa batendo lá fora. Ninguém checou placares ou relatórios de olheiros. As vantagens da aquisição incluíam um carro da empresa. Escolhi um SUV híbrido e o estacionei na garagem de 3 vagas. As manhãs começavam com café no deck e o laptop aberto nos painéis de mercado.
O dinheiro da venda estava em fundos de investimento, crescendo silenciosamente. Doei quantias equivalentes para bolsas de estudo em tecnologia na UFSC, anônima a princípio. A mídia fez uma matéria de Onde estão eles agora? O fotógrafo me clicou na mesa, com a luz do sol entrando pelo vidro. O artigo me citou. O sucesso não é um troféu. É espaço para as pessoas que escolhem você. As ações dispararam. Meu patrimônio líquido cruzou vírgulas que eu nunca imaginei. A vila tornou-se a sede de tradições escolhidas, brunches de domingo com mimosas, noites de jogos onde Davi sempre ganhava nas cartas. Rafael nos ensinou a pescar no deck. Apenas fotos, depois soltávamos. Dr. Ricardo trazia palestrantes convidados. Debates duravam até meia-noite. A mesa aguentava tudo. Derramamentos, argumentos, brindes. Caminhei pela propriedade ao entardecer, com a água parada como um espelho. A mesa de carvalho visível pelas janelas, vazia, mas à espera. 1000 quilômetros de Belo Horizonte, 0 arrependimentos. A venda financiou a liberdade. A casa na lagoa construiu a família que eu projetei. 6 anos depois, um convite para o aniversário de 60 anos da minha mãe chegou pelo correio. Papel de gramatura pesada com letras em dourado. O envelope listava meu antigo endereço em Belo Horizonte, riscado, e o novo impresso em uma etiqueta limpa. Eu o virei 2 vezes, traçando o selo de remetente. A curiosidade venceu. Reservei um voo direto, levei pouca bagagem e pousei na sexta-feira à noite. O carro alugado cheirava aromatizante de pinho. Dirigi pelo trajeto familiar, passando pelos campos onde Tiago treinava e pela lanchonete onde limpei mesas. A casa de tijolinhos parecia menor, a tinta descascando nos cantos e a calçada com rachaduras mais profundas. Balões balançavam na caixa de correio e a música ecoava do quintal. Estacionei no final do quarteirão e caminhei de jeans e blazer. Convidados circulavam pelo pátio, vizinhos, antigos técnicos, parentes que eu mal reconhecia. Papai me viu primeiro perto da churrasqueira, com a espátula na mão. Alim, disse ele com a voz plana. Ele me deu um abraço rápido, cheirando a carvão. Mamãe apareceu na porta, o avental sobre o vestido, os olhos se estreitando. Você veio, afirmou ela, limpando as mãos em uma toalha, sem sorriso. Tiago aproximou-se com uma barriga de cerveja esticando a camisa e um aperto de mão frouxo. E aí, irmã? Ouvi dizer que você é uma figurona da tecnologia agora. Ele deu um tapa no meu ombro forte demais. A festa seguiu com corte de bolo e discursos sobre o serviço comunitário da mamãe. Fiquei na beirada bebendo água. Mamãe levantou a taça nos degraus. A família, brindou ela, e então seu olhar travou no meu. Alguns filhos você queria não ter que ver todo dia, mas o sangue te mantém presa. Risadas explodiram. Tiago deu risadinhas. Papai olhou para a grama. As palavras bateram como um déjà-vu, mas afiadas desta vez. Deixei meu copo de lado e fui direto até ela. Seu desejo se realizou anos atrás. Eu moro em Florianópolis permanentemente. O rosto da minha mãe avermelhou. Não faça cena na minha festa. Sem cena, respondi. Apenas fatos. Dei as costas e passei pela multidão. Alguém sussurrou. Tiago gritou algo sobre respeito. Continuei andando, com a chave já na mão. O trajeto para o aeroporto foi um borrão de luzes da rodovia e o rádio desligado. Embarquei no voo da madrugada, o cinto clicando antes da decolagem. O telefone vibrou quando as rodas subiram. O número da mamãe. Me ligue, precisamos conversar. Bloqueei o número ainda no ar, com a tela escurecendo. De volta a Florianópolis ao amanhecer, apaguei o contato e limpei as mensagens, sem mais notificações daquele DDD. A vila esperava silenciosa, a lagoa brilhando lá fora. Preparei café, sentei no deck e vi o sol subir. 6 anos de silêncio confirmados. Papai mandou um e-mail uma vez, encaminhado de uma conta antiga.
Sua mãe está chateada. Tiago perdeu o patrocínio. Arquivei sem ler. Tia Eliana mandou um emoji de joinha. Nada mais. A festa desapareceu como um pesadelo. O trabalho recomeçou. Chamadas de segunda-feira, planos de produto. Colegas perguntaram sobre a viagem. Dei de ombros. Obrigação familiar resolvida. Sem detalhes. A fratura de muito tempo atrás doía no tempo frio. Aquilo parecia mais limpo. Mudei meu contato de emergência para Lucas e atualizei os formulários de beneficiários. O passado ficou em Belo Horizonte, enterrado sob cordões de balões e migalhas de bolo. Uma noite, Rafael grelhou peixe na casa ao lado. Ele me chamou. "Tudo bem?" perguntou, virando os filés. Assenti e aceitei um prato. Comemos no pátio dele, com as crianças caçando vagalumes. Simples, escolhido. O número bloqueado tentou de uma linha nova semanas depois. Tiago deixou um recado com voz arrastada pedindo desculpas. Precisava de dinheiro para honorários de advogados. Deletei sem ouvir. Esvaziei a lixeira. Permanente. Fotos do aniversário da mamãe surgiram nas redes sociais de um primo. Sorrisos. Nenhuma menção à minha saída. Passei direto e parei de seguir o perfil. A distância não era mais em quilômetros, era nas configurações. Viajei em classe executiva para conferências, falei em painéis sobre ética em Prime-A. Repórteres perguntavam sobre as origens. Mencionei a bolsa de estudos e pulei o resto. A história era minha para moldar. Tia Eliana visitou uma vez, dirigiu ao redor da lagoa em seu carro novo. "Orgulho nem define", disse ela durante o jantar. Brindamos com água com gás. Ela saiu levando sobras, sem olhar para trás. O convite foi para uma gaveta, depois para a fragmentadora. Confete de papel para um canteiro de jardim, raízes em solo novo. Belo Horizonte tornou-se um ponto em aplicativos de clima consultados para voos, nada mais. A umidade de Florianópolis parecia familiar agora, as manhãs frescas soprando da água. Corri pela trilha do deck ao nascer do sol, fones de ouvido com música alta. 1 ano de marco. Sem cartões, sem chamadas. O silêncio era de ouro. Organizai um retiro da equipe na vila. Sessões de estratégia ao redor da mesa de carvalho. Quadros brancos em cavaletes. Davi desenhou roteiros. Lucas cuidou do buffet. Produtivo, pacífico. O eco daquela frase da mamãe desapareceu na memória, desbotado como código antigo. Eu o sobrescrevi linha por linha. Novos registros, versões limpas. O Natal final de Florianópolis abriu as portas da vila. Luzes pisca-pisca ao longo do deck, cheiro de pinheiro vindo da árvore na sala. Eu tinha enviado convites semanas antes, cartões simples com as coordenadas da lagoa. Os convidados chegaram com pratos cobertos e presentes embrulhados, os pneus rangendo no cascalho. Tia Eliana chegou primeiro, o porta-malas carregado de caixas da sua confeitaria favorita em Floripa. Ela me abraçou no portal, o casaco com respingos da chuva leve. Davi veio em seguida em seu carro elétrico trazendo uma caixa de cervejas artesanais. Rafael e sua filha subiram os degraus correndo, com os braços cheios de tamales caseiros. Dr. Ricardo chegou por último, cachecol bem dado, trazendo uma lata de nozes temperadas. Nos reunimos ao redor da mesa de carvalho, os 10 lugares preenchidos exatamente. Velas oscilavam em suportes de vidro, pratos empilhados com peru, farofa e a famosa torta de nozes da Eliana. Risadas subiam sobre o tilintar dos talheres. A filha de Rafael passava o molho. Davi servia as bebidas. Dr. Ricardo compartilhava histórias de avanços no campus. Sem agendas, sem contagem de pontos. Meu telefone vibrou no meio da refeição. Número desconhecido, DDD de Belo Horizonte. Silenciei, mas tocou de novo. Fui até a cozinha e atendi baixo. A voz da mamãe chiou. Tiago perdeu tudo. Os patrocinadores se foram. A casa foi para leilão, processos acumulando. Ele precisa de ajuda. Olhei para a mesa. Eliana cortando a torta,
Davi tirando fotos, Rafael ensinando um truque de cartas para a criança. Diga a ele para ligar para um advogado, eu disse. Ele é família, insistiu mamãe. Você tem dinheiro agora. Esta mesa não tem lugar para ninguém que me expulsou, respondi. Encerrei a chamada, bloqueei o número, desliguei o aparelho e voltei para o meu lugar. Davi ergueu uma sobrancelha. Balancei a cabeça uma vez. A conversa continuou. A sobremesa mudou para anúncios. Levantei-me com a taça na mão. Mais uma coisa. Expliquei sobre a Fundação Aline Cavalcante. Capital inicial vindo dos lucros da aquisição, focado em bolsas integrais para estudantes de baixa renda em áreas de tecnologia que enfrentam resistência familiar. Inscrições abrem em janeiro, com mentoria incluída. Dr. Ricardo ofereceu-se para presidir o conselho. Eliana limpou uma lágrima e assentiu firme. Brindamos ao fundo, as taças tilintando. A filha de Rafael perguntou se poderia se inscrever um dia. Com certeza, respondi. A mesa explodiu em planos. Arrecadações de fundos, acampamentos de programação, redes de ex-alunos. A energia fervilhava como nos dias de startup. Mais tarde, nos agasalhamos para os fogos no deck. Um pequeno show que contratei, as cores refletindo na água. As crianças gritavam de alegria, os adultos tiravam fotos. Dr. Ricardo me chamou de canto. Isso é um legado, disse ele baixinho. Sorri, observando as cores explodirem no céu. A limpeza foi comunitária. Davi nos pratos, Rafael guardando as sobras, Eliana etiquetando recipientes. As luzes da árvore brilhavam suavemente enquanto o último convidado saía. Tranquei a porta e fiquei sozinha no silêncio. Mesa limpa, cadeiras guardadas, a lagoa batendo lá fora. A fundação foi lançada publicamente na primavera. O comunicado de imprensa atingiu as notícias locais. Inscrições inundaram o sistema. A primeira beneficiária foi uma menina do interior de Minas. Os pais queriam que ela se casasse aos 18. Ela programou sua saída, exatamente como eu fiz. Encontrei-me com ela na orientação e entreguei o cheque pessoalmente. Mamãe tentou mais uma vez. Uma carta encaminhada de um endereço antigo, implorando pelos custos de reabilitação de Tiago. Marquei como destinatário desconhecido e joguei na caixa de correio. Nenhuma resposta era necessária. Tia Eliana mudou-se para mais perto, comprou um apartamento a 10 minutos dali. Os jantares de domingo tornaram-se rotina, as receitas dela, a minha churrasqueira. Lucas e Rafael apareciam com frequência, as crianças cresciam rápido. Dr. Ricardo aposentou-se e prestou consultoria para o fundo gratuitamente. A mesa hospedou Marcos, prêmios de bolsas, aniversários, terças-feiras tranquilas com comida para a viagem. Os assentos rodavam, mas o núcleo permanecia, sem lugares vazios para a culpa. Com os anos, a Fundação financiou dezenas de jovens. Graduados enviavam atualizações, patentes registradas, empresas iniciadas. Emoldurei os e-mails deles acima da lareira, ao lado do troféu da 30 Under 30. Numa véspera de Natal tranquila, sentei-me sozinha à mesa, o café fumegando. Telefone silencioso, lagoa congelada nas bordas em um inverno raro. Família não era sangue, eram as pessoas que apareciam, ficavam e escolhiam de volta. Eu tinha construído aquilo de forma completa, cortado das velhas raízes, profunda no novo solo. A lição cristalizou-se. A verdadeira família é a mesa que você põe, as portas que você abre, as mãos que você segura sem obrigação. Florianópolis para sempre escolhida.